Estou agora a gravar. Sim. Não, foi lapso meu, mexi aqui em qualquer coisa, Ricardo, peço Não foi, desculpa. não foi. Podes continuar, Ricardo, obrigado. Ok, sem problema. Depois, logo no artigo 2º, tanto no número 3 e o famoso número 4, diz o número 3 que se garante que os membros da organização, portanto os Estados-parte, deverão resolver as suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo a assegurar a paz e a segurança internacionais. E o número 4, o muito famoso número 4, diz que os membros deverão abster-se, é quase o contraponto, deverão abster-se nas suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao uso efetivo da força, quer seja contra a integridade territorial, seja eventualmente a independência política dos outros Estados. Portanto, o que eu acho, neste paradigma de 45, que ainda hoje se mantém, para o bem e para o mal, não há propriamente um direito à paz, num sentido técnico ou jurídico, mas há um propósito comum. E como dizia o professor Loureiro Bastos, numa conferência da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, há alguns dias atrás, há um novo tipo de diálogo jus-internacionalista, há um novo tipo de discussão, ou de maneira de falar, do vernáculo, do vocabulário, a partir da segunda metade do século XX, que assenta precisamente na ideia de paz. E como dizia, na ideia de resolução pacífica dos diferendos. Esta obrigação geral, que na verdade é um dever, ou deve ser visto como um dever em detrimento de um direito, de resolução pacífica, tem o seu reverso na interdição do uso da força, é, na verdade, um imperativo normativo, ou seja, por não ser um direito não deixa de ter menos força jurídica, porque é um imperativo normativo e é também um imperativo de ius cogens, de direito cogente, de direito comum da comunidade internacional. E é um princípio, ou é esta obrigação mais o seu reverso de proibição, tem uma natureza fundacional, tem uma natureza funcional e fundacional das relações internacionais, baseadas precisamente no primado do direito, no rule of law. E nesse sentido, parece-me, respondendo à segunda parte da questão, que toda a estrutura das Nações Unidas foi desenhada e deve trabalhar, as instituições e as ferramentas que existem nas Nações Unidas, foram desenhadas e devem trabalhar em favor da promoção da paz. A ONU foi montada precisamente com vista à mudança deste paradigma, do paradigma anterior, que era em que a guerra era vista como uma persecução da política, ou seja, apenas uma continuação por outros meios, e que se desconfiava, alguns autores desconfiavam da aparente fraqueza dos regimes democráticos e proto-democráticos que estavam a surgir, ou que iam surgindo, e muda-se para um regime completamente novo, em que a guerra é indesejada, é lateralizada das conversações e da praxis normal, e que, como ficou célebre a expressão, não há guerra entre democracias. Relativo às ferramentas em concreto, é importante chamar à colação um capítulo que muitas vezes é esquecido nas discussões e que, especialmente, a Academia não pode esquecer. O capítulo 6º da Carta das Nações Unidas, a Carta de São Francisco. Como dizia a professora Maria Luísa Duarte, também no outro dia, também na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, dizia que abre com todas as ferramentas ao alcance dos Estados, ferramentas essas que podem ser usadas com total discricionariedade, pelas instituições internacionais e pelos Estados para promover e defender a paz. Diz o artigo 33, número 1, portanto, desde logo o primeiro artigo deste capítulo, que as partes numa controvérsia que possa vir a constituir uma ameaça à paz, portanto, uma maneira quase preventiva, uma maneira preemptiva, procurarão, antes de tudo, chegar a uma solução por negociação, por inquérito, por mediação, conciliação e, no final, pelas vias jurisdicionais, a arbitragem e a via judicial. Ou, eventualmente, até recorrendo a organizações ou acordos regionais, ou, como sucede, acordos com outros países como mediadores. E o número 2 desse artigo 33 garante que o Conselho de Segurança convidará, se julgar necessário, as referidas partes a resolver por tais meios os seus diferendos. E, portanto, e só o último ponto. Recordar que na praxis internacional, embora não pareça ou possa não parecer, porque os mídias focam-se muito mais no sangue, na morte, na guerra, etc., na violência. Mas a praxis internacional é baseada na resolução das contendas pelo diálogo. Isto é o comum. Dentro e fora da nossa ideia de comunidade internacional, porque o que nós hoje entendemos como comunidade internacional, na verdade é a comunidade ocidental. E há muito mais do que a nossa visão estreita da vida internacional. Mas a maior parte dos conflitos resolvem-se pelo diálogo. Obviamente isto não é a notícia. E os Estados, como dizia, são totalmente livres para escolher o meio que preferem para resolver os conflitos. Obviamente que, naturalmente, tendem a preferir soluções políticas, fora do âmbito da própria Carta, mas depois podem recorrer a soluções jurídicas. E naturalmente, muitas vezes também sucede que recorrem antes à arbitragem do que às vias judiciais, que são mais lentas, mais caras e muito mais pesadas. Portanto, há mecanismos
apesar de não haver um direito à paz, ou pelo menos eu não entender que o haja, há muitos mecanismos para resolver quaisquer diferentes através da paz. Muito bem. Eu perguntava então, Joana, quando se fala de direito da guerra, e portanto pegando no outro termo que consta do título da tertúlia, assim, há uma certa tendência ingênua talvez para confundir com um direito à guerra. Podes explicar em que consiste afinal o direito da guerra, de que é que estamos a falar quando se fala de direito da guerra? O direito à guerra, bem, antes de mais, obrigada, Luís, e ao Observatório pelo convite, e obrigada a todos por estarem presentes neste sábado de manhã. O direito de guerra é formado pelo conjunto de convenções, sobretudo as convenções de Haia, e pelo Estatuto do Tribunal Penal Internacional, e tem em vista regular, na ordem jurídica ou internacional, a situação jurídica que origina e que pode regular os conhecidos crimes de guerra. O Estatuto do Tribunal Penal Internacional, adotado no final dos anos 90, é desde logo muito problemático, porque nem todos os Estados-membros, desde logo da Organização das Nações Unidas, nem todas as partes da Organização das Nações Unidas, ratificaram o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, e de acordo com a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, é através da ratificação que um Estado tem em vigor ou recebe em vigor na sua ordem jurídico interna o Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Fazia desde já a ponte para a circunstância de nem a Ucrânia nem a Rússia terem ratificado o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o que suscita desde logo a questão da competência deste tribunal. Mas parece que com a abertura de inquérito e com a notícia dos crimes de guerra, com a abertura de inquérito pelo Tribunal Penal Internacional relativamente a estes crimes, que este tribunal se declarou competente, o que pode suscitar questões jurídicas a futuro, no momento do julgamento propriamente dito, relativamente à Rússia, porque sendo incompetente este tribunal, não se reconhecerá, antecipa-se que a Rússia não reconhecerá quaisquer sanções provenientes deste Tribunal Penal Internacional. Muito bem, mas será que o direito da guerra é sinónimo daquilo que se conhece como direito internacional humanitário e, nessa medida, Não, no o fundo, direito... quais são as regras a que deve estar subordinada a guerra? A guerra é formada por um conjunto, o direito à guerra é formado por um conjunto de convenções, como eu transmiti. Temos as convenções de Haia relativamente à utilização de armamento químico, de utilização, do respeito pelos meios culturais, do respeito pelas pessoas, pelos civis e pelas pessoas que integram a Cruz Vermelha Internacional. Não se pode, só a título de exemplo, em retirada, em caso de retirada, como temos observado de algumas regiões da Ucrânia pelas tropas russas, não é possível proceder à morte de tropas inimigas dentro do território nacional. Não é possível, a título de exemplo ainda, proceder à destruição de bens culturais, incluindo igrejas e incluindo museus, porque eles estão salvaguardados pelas convenções de Haia. Também é necessário reconhecer o estatuto de, mais do que neutralidade, de proteção das próprias pessoas que estão envolvidas na segurança e no tratamento de militares feridos, quer de militares feridos, quer de civis feridos. É necessário que, ainda a título de exemplo, que se proceda, que as partes envolvidas no conflito permitam que se proceda a um funeral, a cerimónias fúnebres dignas daqueles que ficaram, daqueles mortos em guerra, quer civis, quer militares. A parte que tenha em seu poder cadáveres, mesmo que oriundos da contraparte da guerra, deve abrir corredores humanitários para que a outra parte possa recolher o cadáver. É necessário ainda que os orfanatos, que os hospitais, que os corredores humanitários sejam abertos. Portanto, existe um conjunto de regras que são bastante extensas e que só me permitem, em face do tamanho desta tertúlia, dar escassos exemplos. Claro, claro.
mas que existe um conjunto de regulações que é importante salvaguardar e que já se eleva, de acordo com a doutrina internacional, que se eleva a ius cogens, portanto, a direito cogente, e que a sua violação implica ou crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Portanto, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional reconhece a competência para esta instância jurisdicional para julgar tanto crimes contra a humanidade, nos quais se incluem a morte de civis, o crime de genocídio, o crime de violação forçada, de gravidez forçada, de esterilização, etc. Todos aqueles crimes que tinham sido cometidos pelo Estado, pela República Alemã na Segunda Guerra Mundial e que serviram de inspiração às convenções de Haia, e portanto, nesse sentido, todos esses crimes são reconhecidos pelo TPI como sendo ferindo a ordem jurídica internacional, portanto, Bom, houve aqui um problema e eu aproveito então para passar a bola à Ana Luísa e perguntava, até porque temos assistido a um fluxo enorme de refugiados provindos da Ucrânia, que não estão a encontrar barreiras, e ainda bem ao seu acolhimento nos outros países europeus, e perguntava se isso corresponde a um novo paradigma e a novos instrumentos jurídicos na gestão dos refugiados, ou é somente uma questão política? Obrigada, Luísa. Obrigada pela oportunidade, primeiro, né, de falar de um assunto tão sensível, tão em alta, e principalmente o direito de asilo, né, abarcar uma quantidade de outros direitos fundamentais que realmente a gente tem que levar em consideração. Essa questão de analisar entre a questão de uma aplicação política é muito complicado, uma vez que, se a gente para pensar, o direito de asilo está inteiramente ligado, né, ao princípio da soberania territorial. E lembrar que, por exemplo, o direito de asilo, de fato, não é um direito do indivíduo, é um direito dado pelo Estado, né? E essa aplicação, por exemplo, da proteção temporária, que a gente teve agora pela primeira vez, essa reativação, né, pela decisão do Conselho, incrivelmente feita, tão rápida e tão unânime, né, frente à crise que a gente teve de 2015, que não foi ativada, que teve uma tentativa de ativação, realmente para pensar se tem questões políticas envolvidas nesse assunto. Realmente, um paradigma que a gente vê é completamente diferente, né? Realmente, a crise, por exemplo, se comparar a crise de 2015 para a crise que está acontecendo agora, certos doutrinadores estão falando sobre uma solidariedade seletiva, né, que acaba tendo, de certo modo, uma seletividade, uma atuação um pouco mais acelerada em relação a isso, mas, de fato, o direito de asilo deve, sim, ser considerado, por exemplo, como um direito fundamental. Então, a gente realmente precisa ter uma visão um pouco diferenciada. Mas, realmente, uma questão política de aplicação imediata foi realmente possível de ver. Principalmente se a gente para analisar quais países que, na crise de 2015, deram um veto inicial. E, por exemplo, que levaram ao tribunal a aplicação daqueles mecanismos, né, de ativação do artigo 78, número 3, do Tratado de Funcionamento da União Europeia, sobre essa ativação emergencial. Então, por exemplo, a Hungria, a Polônia, a Eslováquia, né, que levaram a essa questão e agora, de fato, realmente abriram as portas para esses refugiados. Não sei se ainda podemos dizer que são, né, aplicar esse Estatuto do Refugiado, por mais que a proteção temporária seja algo de uma aplicação semelhante, uma vez que a gente tem 4 tipos de proteções internacionais, mas, de fato, por agora, a proteção temporária foi ativada muito rápido. A gente vai ver, possivelmente, nos próximos tempos, como vai ser essa aplicação, porque lembrando que a proteção temporária, ela não é para sempre, né? Ela é temporária, pelo próprio nome. A gente tem uma proteção de 1 ano, renovável por mais 6 meses, e dentro desse tempo, esses ucranianos que estão sendo, de fato, a gente fala mais como migrante forçado do que realmente refugiado, porque dar essa qualificação de refugiado seria, de fato, a aplicação do estatuto, e nesse momento a gente tem a aplicação da proteção temporária. Então, esses migrantes forçados, então, teriam essa possibilidade de aplicar para a proteção internacional, o que caberia, então, todas aquelas regras do Sistema Europeu Comum de Asilo. Muito bem. Ricardo, eu voltava aqui a insistir
na questão do papel das instituições internacionais, uma vez que o que se está a ver neste momento é que a iniciativa de paz está a ser tomada pela Turquia, não é? E, portanto, de algum modo parece que os órgãos da ONU estão a falhar no papel que lhes caberia da resolução pacífica do conflito. Eu gostava que, no fundo, esclarecesses que órgãos da ONU é que teriam competência para atuar neste domínio e realmente o que é que está a falhar ao nível, eventualmente, até do próprio esquema organizativo da ONU para que não esteja a conseguir ter um papel mais efetivo na mediação de paz. Eu acho, Luís, obrigado pela pergunta. Eu acho que imaginar a Turquia como mediadora de um conflito, tendo em conta até o seu próprio registro em relação a direitos humanos e um conjunto de os próprios conflitos internos que tem, e a relação especialmente com as minorias, é no mínimo irónico. O Vaticano também se predispôs a mediar, embora o Vaticano também em parte seja suspeito, de uma certa maneira, não me levem a mal, mas a verdade é esta. Temos de pensar, em primeiro lugar, e essa pode ser considerada a vexatio quaestio, ou seja, a questão mesmo chave. Esse é o nosso granito para tirar este Luís, se puderes tirar o som, por favor. Obrigado. Sim. Essa é de facto a questão chave, no sentido em que, reparem, o paradigma que nasce em 1945 é um paradigma dos vencedores. Ou seja, os vencedores da Segunda Guerra Mundial foi o conjunto de Estados que decidiu como é que seria desenhada as Nações Unidas, e nomeadamente a Carta das Nações Unidas. E nunca pensaram, ou nunca, pelo menos, não balançaram totalmente. E isto também se vê um bocadinho nas discussões, apesar de ter sido aflorado nas discussões que levaram à Carta das Nações Unidas. A verdade é que a hipótese de um Estado permanente do Conselho de Segurança começar uma guerra, ou ser ele próprio instigador e violador de todos os objetivos da Carta das Nações Unidas, era uma coisa que estava um bocadinho longe do pensamento dos pais fundadores da Carta das Nações Unidas. E a verdade, a resposta é muito simples, essa questão. Há um órgão com as competências principais. Há um órgão com competências gerais, que é a Assembleia Geral, e há um órgão com competências especializadas. Acontece que há anos, ou quase desde o início, que se discute a possibilidade de o Conselho de Segurança, com as suas competências especializadas, bloquear o objetivo primordial, que é a manutenção e a garantia e a promoção da defesa e da paz, da paz e da segurança internacionais. Perdão. E, portanto, a resolução dos conflitos está na mão do Conselho de Segurança. Isto é um esquema que vem de 1945, que esteja desatualizado, que esteja desadequado completamente a como hoje se resolve os conflitos, como se olha para a realidade, o poder de força, o poder e as relações de força que existem na comunidade internacional, uma comunidade que vai muito para além do Ocidente. De facto, podemos considerar isso. Podemos dizer que está desatualizado. Porque, reparem, diz o artigo 24, número 1 da Carta, que a fim de assegurar uma ação pronta e eficaz, e este é o pensamento, consegue-se ver aqui o espírito dos pais fundadores, a fim de se assegurar uma ação pronta e eficaz por parte das Nações Unidas, os seus membros conferem ao Conselho de Segurança a principal responsabilidade na manutenção de paz e da segurança internacionais. E concordam em que, no cumprimento dos deveres impostos por essa responsabilidade, o Conselho de Segurança haja em nome deles. E, portanto, é ao Conselho de Segurança que são dados quase todos os poderes, quase toda a responsabilidade sobre a manutenção da paz. E o Conselho de Segurança funciona, sobretudo, nas questões não procedimentais, porque as questões procedimentais necessitam de 9 membros a votar a favor para serem procedentes, mas nas questões não procedimentais necessitam de 9 membros, incluindo os votos favoráveis do Conselho, dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Isto faz com que todo o funcionamento se bloqueie, ou fique bloqueado, quando um dos membros permanentes do Conselho de Segurança seja precisamente a fonte da instabilidade nas relações internacionais. O artigo 27, número 3, determina que as decisões do Conselho de Segurança sobre quaisquer outros assuntos que não procedimentais, que não matérias procedimentais, ou seja, do seu próprio funcionamento, são tomados por um voto favorável de 9 membros, incluindo os votos de todos os membros permanentes. Isto é expresso, ou seja, não é uma interpretação doutrinária. É algo direto. Só não é necessário o voto unânime e favorável dos membros permanentes do Conselho de Segurança relativamente ao capítulo 6º, portanto, a resolução pacífica dos conflitos.
e o número 3 do artigo 52, o início do capítulo 8º. E, portanto, só aí é que, só nestas situações, é que aquela parte interessada, aquele membro interessado, mesmo que seja um membro permanente do Conselho de Segurança, é que deverá abster-se de votar, é que deverá abster-se da controvérsia. No resto, nomeadamente na resolução armada dos conflitos, ou na resolução não pacífica dos diferendos, todos os membros permanentes, mesmo aqueles diretamente implicados, podem participar. E isto enviesa qualquer solução a partir daqui. A partir daqui, todo o sistema de garantia da paz das Nações Unidas está bloqueado. O que é que se pode fazer? Ou seja, não tem de se abster nas questões do artigo 39 ao artigo 52. Portanto, todo o capítulo 7º. O que é que se pode fazer? E o que é que está a falhar? Bom, enfim, no final do dia pode-se modificar a Carta das Nações Unidas. E isto é uma coisa que está sempre em cima da mesa. Os tratados, os Estados são parte de um tratado porque aderem às normas do tratado e tanto podem aderir como podem sair. E como podem naturalmente modificar, está na sua disposição, nos seus poderes, como é lógico, mas a modificação da Carta tem quase sido lateralizada por todos os autores, porque parece assim uma coisa tão complexa, tão complicada, quase como uma relíquia intocável, que não se faz. E, portanto, o que está a falhar vai continuar a falhar, que é a atribuição de competências na resolução dos conflitos pela forma armada ou de forma bélica. O que é que a Assembleia Geral pode fazer? Bom, muito pouco. Nos termos do artigo 10º, por exemplo, a Assembleia Geral pode discutir quaisquer questões ou assuntos que se relacionem com os poderes e funções de qualquer dos órgãos previstos na Carta e poderá fazer recomendações aos membros das Nações Unidas ou ao Conselho de Segurança. Já o fez na questão da agressão da Rússia sobre a Ucrânia. Já fez recomendações. Já houve também aquele ato político de saída de maior parte dos representantes dos membros da Assembleia Geral, quando, salvo erro, era o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Sergei Lavrov, discursava perante a Assembleia Geral. Mas isto também não se pode fazer muito mais do que isto. Pode-se fazer uma recomendação, pode-se fazer uma espécie de aviso, e mesmo que, na esteira do artigo 11, mesmo que venha a discutir estas questões relativas à manutenção de paz e à segurança, e questões que podem ser submetidas por qualquer membro das Nações Unidas, ou até pelo próprio Conselho de Segurança, quase ironicamente, e mesmo por um Estado que não seja membro das Nações Unidas, enfim, uma realidade já hoje muito lateral, pode fazer recomendações relativas a qualquer destas questões, pode chamar a atenção, recomendações é quase chamar a atenção, é quase dar um puxão de orelhas de certa maneira, porque não é obrigado o Estado a seguir estas recomendações, por isso mesmo se chamam recomendações. E naturalmente o que pode a Assembleia Geral fazer a seguir é encaminhar, caso ache que seja necessário uma ação, encaminhar ou submeter ao Conselho de Segurança antes ou depois da sua discussão e antes ou depois de tomar medidas, de tomar estas recomendações, pode sugerir ao Conselho de Segurança que tome alguma medida mais eficaz. E não pode fazer mais nada. Portanto, todo o sistema está enviesado porque se pensou que o Conselho de Segurança funcionaria bem com estes 5 membros permanentes a garantir a segurança e a paz internacionais. Ora, desde logo, durante a própria Guerra Fria, viu-se que este sistema era bom até um ponto. E hoje em dia está a verificar-se, muitos anos depois. Muito bem. Joana, eu pergunto-me sempre se terá sentido haver regras para regular a guerra ou se, na verdade, a guerra devia pura e simplesmente ser proibida na ordem internacional. Qual é o sentido, ao fim e ao cabo, de todas as convenções, de todo esse acervo normativo do direito internacional humanitário? É uma questão muito complicada, Luís, porque, na verdade, falar-se num direito à greve e questionar sobre o sentido, à guerra, perdão, e questionar sobre o sentido das convenções de Haia e sobre o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, coloca a questão, antes de mais, de saber se, na verdade, como manter a paz. Havendo um esforço, deve existir, antes de mais, um esforço muito grande por parte dos Estados e através dos canais diplomáticos na manutenção da paz. A Carta das Nações Unidas consagra também mecanismos com vista à manutenção da paz, mas na verdade estes mecanismos, na maior parte dos casos, tornam-se infrutíferos,
porque as partes continuam a ser soberanas sobre se devem ou se não devem declarar guerra. Na verdade, a guerra pode ser um ato de legítima defesa. Pensemos no que seria, no caso de Portugal, receber, como já recebeu no passado, ameaças hostis, vamos supor, por parte da Rússia, que manifestou aquele plano megalómano e czarista de fazer uma Europa, uma União Soviética de Lisboa até uma cidade russa da qual eu não consigo soltar o nome. Vladivostok. Exatamente. E pensemos no que seria se Portugal, por simplesmente, nesse caso, havendo mais ameaças hostis e mais atos concretos de ameaças hostis, não declarasse guerra para proteger a sua população. A guerra pode ser um mecanismo verdadeiro para a proteção da população nacional de cada Estado, como legítima defesa. Ou seja, se a guerra for vista, neste caso, como um mecanismo de legítima defesa, como é a legítima defesa no direito penal nacional, a guerra torna-se um ato legítimo. Não se torna um ato legítimo para quem coloca essas ameaças ou para quem pratica esses atos hostis a outra parte ou outro Estado soberano. Não se tornando um ato legítimo, suscita-se sempre a questão, afinal, de saber quem é que será responsável verdadeiramente pelos atos bélicos. E os atos bélicos são da responsabilidade, não sendo a parte hostil, a parte vencedora da guerra, serão da responsabilidade dessa parte, nunca de quem legitimamente declara guerra para defender a sua população. Agora, há aqui outra questão que é de saber, então, afinal de contas, quem é que pode mediar essas reparações, e essas reparações devem ser sempre mediadas por partes independentes, se as existir, porque se não existir, coloca sempre a questão de saber se essas reparações, como se observou no Tratado de Versalhes no final da Primeira Guerra Mundial, e depois com a Carta das Nações Unidas e com os outros mecanismos de reparação da Segunda Guerra Mundial, afinal de contas, de saber se são legítimos ou se não são, porque não é legítimo, não é proporcional, stricto sensu, impor medidas reparatórias que sejam, que ultrapassem a medida do necessário, porque isso pode levar àquilo que aconteceu no final da Primeira Guerra, que é um sentimento de raiva por parte daqueles Estados que ganharam a Primeira Guerra Mundial, e que não se pretende que isso volte a acontecer, porque levaria a conflitos internacionais futuros. Por outro lado, é importante referir que o direito à guerra é necessário para regular atos fundamentais numa guerra. Por exemplo, O direito da guerra, não é? Da guerra. Direito da guerra, que é necessário regulamentar. Por exemplo, a não utilização de armas químicas, porque isso coloca logo em causa a vida de civis e a vida de profissionais que são os medical advisors, profissionais da Cruz Vermelha e de outras organizações internacionais sob a égide da Cruz Vermelha. E, por outra banda, a questão de saber, afinal, até quando é que a guerra é legítima, havendo um esforço de mediação. Ou seja, será que deve existir, e isto, infelizmente, as partes não regulamentaram nas convenções de Haia e mais tarde no Estatuto do Tribunal Penal Internacional não elevou a crime, não regulamentaram a questão de saber se se os atos cometidos durante negociações entre as partes bélicas são ou não são crimes de guerra, porque uma das partes pelo menos está de boa fé ao encetar negociações, e a outra parte não está porque pratica atos bélicos contra a outra, enquanto diz por canais diplomáticos que sim, pretende celebrar um tratado que ponha um fim à guerra. E isto é importante reter, porque as partes signatárias e os Estados fundadores não elevaram esta questão
um crime de guerra, o que, a meu ver, é uma lacuna muito grave, porque observamos constantemente, e perante o caso da Ucrânia, observamos constantemente atos bélicos enquanto estão a ser encetadas as negociações. E era importante que no futuro esta reforma fosse feita. Obrigado. Ana, eu perguntava se, na sequência do que falaste antes, se esta experiência com a crise dos refugiados ou dos migrantes forçados, como tu explicaste, que provindos da Ucrânia, se vai ter importância no que respeita, importância para o futuro, no que respeita ao direito à proteção internacional, como, enfim, um exemplo de boas práticas a este nível, não é? E isto, eventualmente, também por contraste com aquilo que tem sido feito com migrantes forçados provindos de outras latitudes, não é? De outros países, de outros cenários de guerra, por assim dizer. Sim, na verdade, essa é uma questão muito interessante de fazer uma análise, principalmente dessa cobertura, né, de novos tipos de proteção, principalmente, porque quando a gente fala sobre a migração forçada, existem muitos outros tipos de fuga que ainda não são consideradas, por exemplo, como perseguição. Tudo bem que nesse caso agora há uma grande probabilidade de reconhecer, por exemplo, o Estatuto do Refugiado para os ucranianos. Mas quando a gente fala de questão de desenvolvimento de boas práticas, talvez seria uma visão agora para abarcar novos tipos de proteção. Por exemplo, um dos casos que está muito em pauta agora, um pouco fugindo, é, por exemplo, os migrantes ambientais. E a abertura para essas novas proteções seria essencial à migração, por exemplo, por migrações forçadas derivadas do ambiente, né? Seja a falta de água, seja questões ambientais, a subida do mar, né, que está causando muitas migrações. E isso é uma das questões que provavelmente pode auxiliar aos novos tipos de proteção. E essa questão da Ucrânia agora realmente está ressaltando alguns problemas que foram evidenciados na crise de 2015, que a União Europeia provavelmente deu grandes passos, mas ainda, por exemplo, ainda não entrou em prática. A gente teve a proposta do novo pacto em 2020, né? Teve a nova proposta do regulamento de Dublin, que foi retirada, mas a gente teve alguns passos para melhorar, e eu acredito que esse exemplo dado agora, por exemplo, a ativação do mecanismo, foi de certo modo para não sobrecarregar o sistema novamente, porque em 2015 a gente realmente teve uma fragmentação do sistema atual, do SECA. E a ativação rápida desse mecanismo permitiu, por exemplo, que não tivesse aquelas grandes violações de direitos fundamentais. Porque teve vários casos, né, da aplicação quando foi aplicar o regulamento de Dublin, a gente teve que fazer a transferência em razão da responsabilidade, que tiveram várias violações de direitos fundamentais em razão dos Estados-membros não conseguirem proteger e dar todos os direitos fundamentais. Como eu disse, o direito do asilo, né, ao asilo, melhor dizendo, ele embarca, assim, todos esses outros direitos, né, que é o direito à educação, é o direito à saúde, e a partir do momento que a pessoa é colocada numa condição indigna, isso cria uma violação de direito fundamental. E aí os Estados-membros começaram, o Tribunal de Justiça da União Europeia, assim como o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, começaram a perceber essas violações. Então, um dos principais fatos que a União Europeia adotou agora foi essa ativação rápida do mecanismo, para não superlotar e para não causar esses problemas. Por exemplo, agora a gente realmente, ano passado, em 2021, temos a nova agência do asilo da União Europeia. Temos um novo mecanismo de queixas individuais para não permitir, para não conseguir, para realmente levar a cabo essas violações individuais. E, por exemplo, a rede de preparação da migração e de todas as crises de gestão migratória. Então, esse apoio e essa cooperação administrativa entre os Estados-membros, para além de permitir analisar como que está sendo de fato efetuado, né, esse direito ao asilo, esse direito à proteção temporária, como também se os direitos estão sendo garantidos. Ou seja, essa cooperação, por mais que a gente tenha um apoio aqui da comissão, permite com que a gente consiga evidenciar algumas coisas que não estão sendo levadas a sério. Não, talvez a sério não seja a melhor palavra, mas como deveriam ser feitas. E a gente realmente tem o papel da Frontex, a gente tem o papel da agência, mas talvez essa cooperação administrativa seja de fato o que vai levar agora os Estados-membros, talvez, a desenvolverem talvez essa aplicação do novo regulamento de uma forma mais sábia. Como a gente sabe,
o princípio da solidariedade, né, na questão do sistema europeu comum de asilo, ele não é um princípio de fato de uma aplicação prática, uma aplicação efetiva. Eu não posso nem dizer que ele não tem um conteúdo normativo, porque de fato ele tem. Já foram vários acordos, por exemplo, do Tribunal de Justiça da União Europeia, né, sobre questão prejudicial, para poder explicar o que de fato seria essa solidariedade, mas a gente ainda assim só tem uma solidariedade de modo emergencial. Talvez, como eu disse, talvez o artigo 80 do Tratado de Funcionamento da União Europeia somente funcione pela aplicação emergencial do 78, número 3. Então, talvez desenvolvimento dessas boas práticas seja talvez um mecanismo de burden sharing que seja de fato obrigatório, né? Ver essa visão de que esse aspecto tem que ser de fato, e o fato, por exemplo, dessa crise estar acontecendo, como eu disse, com esses novos países que de fato foram os países na crise de 2015 que não estavam aceitando a ativação do mecanismo temporário do artigo 78, número 3, são esses países agora que estão tendo que lidar com a questão da distribuição, porque a Polônia realmente está recebendo essa grande parte dos refugiados, né? E agora cabe, então, essa análise de como fazer essa distribuição, porque, de fato, o mecanismo da proteção temporária, ele traz essa ativação rápida de uma proteção internacional, mas ele não coloca um mecanismo de repartição e, de fato, de burden sharing, né? Então, pode ser que, a partir de agora, as questões que envolvem esse desenvolvimento de talvez um novo regulamento, ou talvez uma aplicação de uma solidariedade que seja mais efetiva, pode ser levada a cabo. Muito bem. Ricardo, uma das questões que, pelo menos alegadamente, que motivou o início desta guerra tem a ver, no fundo, com o direito à autodeterminação de determinadas regiões dentro de um país, não é? Neste caso, a Crimeia e o Donbass. E eu gostava de perceber como é que, no âmbito do direito internacional, se pode solucionar esta questão, isto é, quando existe uma minoria nacional ou uma minoria cultural no contexto de um Estado soberano e essa minoria não é respeitada na sua especificidade cultural, isto é uma problemática que também temos aqui, pronto, ao lado, em Espanha, não é? Porque sabemos que, enfim, há uma facção independentista na Catalunha. Como é que, efetivamente, ou que mecanismos existem para que se possa exercer o direito à autodeterminação e em que medida é que a justiça internacional pode ter um papel nisto e em que termos, sendo certo, por exemplo, que no caso do Kosovo, não é, se abriu aí um precedente relativamente à autonomização de um território a partir de um Estado soberano sem o consentimento do mesmo. E a questão foi levada ao Tribunal Internacional de Justiça e a decisão foi favorável, na verdade, à solução encontrada para o Kosovo. No fundo, é perceber se este tipo de mecanismo se pode replicar em mais lugares ou que formas é que existem para que se possa efetivar o direito à autodeterminação de minorias nacionais. Essa é uma questão complicada, porque é o seguinte: apesar de parecer linear ou parecer simples a questão da autodeterminação dos povos como direito coletivo, um direito do exercício coletivo, o seu exercício de facto é sempre muito complicado. Implica uma cisão, um corte, uma fissão, um desprender relativamente a outro ou Estado. pelo menos um estatuto autonómico, não é? Não necessariamente uma cisão, mas algum... Mais ou menos, porque o estatuto autonómico eu acho que nunca é aquilo que eles na verdade almejam. O estatuto autonómico é apenas uma fase até alcançar a verdadeira independência. Aliás, o que sucedeu na Catalunha, o que sucedeu... aliás, o País Basco até poderia ser um exemplo melhor, pelo menos distribuído ao longo dos anos, para ver o que corre mal, o que corre menos bem e o que corre melhor. Na Catalunha tivemos uma eleição, na Escócia tivemos uma votação também. Eu acho que, por exemplo, na Escócia é uma situação muito particular, porque a Escócia faz parte de um Estado dividido em vários países, ou que eles consideram-se e olham-se a si próprios países. É curioso porque não tem uma representação única em determinados órgãos internacionais.
Mas, a nível do futebol, por exemplo, representam-se como se fossem países independentes. A decisão do Reino Unido é muito particular, desde logo. Mas, de uma forma bastante civilizada, fizeram uma votação para saber se queriam permanecer na União ou não. E mantiveram-se no Reino Unido. E manteve-se o reino mais ou menos unido. Na Espanha, a situação também, o problema principal também é muitas vezes conhecer de facto a realidade do que se está a passar no momento em que ela está a acontecer, porque há muitos factos contraditórios, a história ainda não assentou, não se sabe exatamente o que é que está a acontecer. Mas a consideração de um direito à autodeterminação dos povos, cá está, há uma grande distância, a meu ver, entre o que se consagra a nível internacional da autodeterminação dos povos e depois a prática em concreto. Porque, obviamente, as capitais têm sempre o seu zelo e querem sempre manter a unidade do país. Pode-se dar um estatuto de região, uma região autónoma, alguma autonomia mais ou menos avançada. É possível, por exemplo, uma situação como existe em Portugal, que pela distância física temos duas regiões autónomas. Regiões autónomas que têm competências, um conjunto enorme de situações. Veja-se até a própria gestão da saúde, a gestão da pandemia, foi um exemplo de competências no estatuto próprio das regiões autónomas, consagrado na Constituição e depois independente como lei. E, portanto, que lhes dá um conjunto de valências e um conjunto de poderes. É o mesmo que sucede em Espanha, embora de uma forma ainda mais avançada, porque cada região autónoma tem, ou cada região administrativa, de certa maneira, tem os seus poderes e tem as suas competências. Agora cá está. Para muitos povos isto é visto como um passo para caminhar em relação à independência. Porém, em todo o caso, eu acho, e esta tem sido a posição da União Europeia, os Estados devem resolvê-lo de forma interna. Um Estado imiscuir-se nestas questões, imiscuir-se e achar que uma determinada autoproclamada república, ou uma determinada zona, possa ser considerada como suficiente, esta autodeclaração, autoproclamação, ou o movimento nesse sentido, possa ser o suficiente para uma entrada, para uma agressão, ou mesmo uma perspectiva, uma ameaça à paz, ou seja, uma agressão prospectiva, ou seja, por exemplo, pelo deslocamento de viaturas militares para as fronteiras do país onde está a haver essa situação, é completamente ilegal. Está muito para lá dos objetivos de manutenção de paz e da segurança internacionais da Carta das Nações Unidas. Vejam, por mais que haja vontade de uma determinada região de aderir a outro país e de fazer parte cultural, historicamente, religiosamente de outro país, esse país deve se abster até que o país ao qual vai suceder esta autonomia ou esta independência se resolva a si próprio. De outra forma está em envolver-se nos assuntos internos e na estrutura jurídico-constitucional de outro Estado. E, portanto, isso é uma violação da soberania, do princípio de soberania e da resolução pacífica dos conflitos, ou pelo menos do diálogo. É que até poderia entrar em diálogo, poderia entrar em conversações, até poderia-se pedir às Nações Unidas para enviarem observadores para que as eleições a suceder e para esse desprendimento ou essa autonomização sucedesse. E o próprio país que estaria interessado em receber ou acolher estas regiões poderia estar lá como observador, mas sempre de um ponto de vista diplomático, resolvido a nível político, nem sequer jurisdicional, a nível político, diplomático e conversacional. Não é o que está a suceder. Uma agressão é logo uma violação da soberania, é logo um princípio de intromissão na vida interna de um Estado terceiro. Pior, a Rússia, a Federação Russa, por canais mais ou menos oficiosos, diz que não reconhece, eu já disse várias vezes por seus representantes, com maior ou menor vinculatividade à posição internacional da Rússia, ou à posição da Rússia na comunidade internacional, diz que, foi dito várias vezes, não reconhecer a Ucrânia. Ou seja, como a Ucrânia não sequer existisse como um Estado independente, e portanto nem se colocaria a questão de uma autonomização e de uma entrada naquele território ser considerado como uma agressão ou uma interferência nos assuntos internos de outro Estado, de um Estado terceiro. Isto é completamente absurdo, é uma visão muito paralela da realidade. Obviamente que não pode suceder. Pelo menos não é assim. É pela via do diálogo, sem dúvida. Muito bem. Mas então achas que o Tribunal Internacional de Justiça poderia eventualmente, se a questão fosse submetida, se lhe fosse submetida, dirimir
nomeadamente as questões da pertença da Crimeia a um ou outro Estado, por exemplo, visto que ambos reivindicam de alguma forma, em termos políticos, a soberania sobre esse território, ou é difícil que isso possa acontecer? Isto, e aqui não quero ser pessimista, mas quero ser bastante realista. Eu sou muito positivista e sou muito realista, especialmente por causa do professor Loureiro Bastos, da Faculdade de Direito de Lisboa, que me incutiu, ele considera-se a si próprio um dinossauro, disse uma vez que lhe chamei dinossauro, porque tinha uma posição muito conservadora do direito internacional. E a verdade é que, e eu ao longo dos anos fui crescendo e fui também maturando um bocadinho a minha posição. E de facto, feliz ou infelizmente, concordo com o professor. Temos de ser muito realistas. O direito internacional é muitas vezes lateralizado em função da política, em função da realidade dos factos. A questão da Crimeia surgiu em 2014. Estamos em 2022 e até lá, até hoje, pouco ou nada se falava nos mídias internacionais e nos mídias nacionais, portugueses, brasileiros e nos mídias internacionais, em quase em qualquer país, sobre a questão da Crimeia. A Crimeia foi, de facto, anexada, embora de iure seja contestável, de facto anexada e morreu em 2014 o assunto. É uma coisa que falou-se eventualmente um outro tempo depois, mas ficou por aí. E recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça é sempre uma questão que é na prática mais bonito e mais teórico do que realista. Veja, no caso das atividades militares e paramilitares da Nicarágua, os Estados Unidos perdem o caso perante o Tribunal Internacional de Justiça e não cumprem nada do que é imposto no acórdão pelo Tribunal. Por simplesmente dizem que existe o acórdão, existe a nossa posição, perdemos em Tribunal, mas não queremos cumprir. E não cumpriram. E, portanto, o paradigma que nasce em 1945 e que só se pode manter, e por isso é que eu não acho também que seja possível impedir a guerra, porque a guerra, por mais que se impeça a nível tratadístico, a nível de normas de direito internacional, os Estados fazem o que lhes apetece, o que querem. E por isso talvez se explique, de certa maneira, algum receio do Ocidente em intervir nesta guerra. Porque ao estar a intervir à revelia do conceito de segurança, é dar quase o ouro aos bandidos, é quase dizer que a Rússia, apesar de ter agido incorretamente a nível internacional, nós também o podemos fazer. E assim destrói-se completamente o tecido do direito internacional, que é muito frágil. Não há um legislador único, não há uma polícia única, não há uma vigilância única, forte, robusta, como temos a nível interno. É uma questão clássica do direito internacional. E, portanto, recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça, tal como recorrer ao Tribunal Penal Internacional, tem muitas nuances. Como dizia a Joana, por exemplo, o não reconhecimento da jurisdição de um tribunal enviesa logo a possibilidade de esse país, ou do Estado, que não reconhece, enviar pessoas que estão sob investigação pelo procurador para a jurisdição do tribunal, para os enviar para a Holanda, enviar para outro país, ou para os deter até, ou para enviar para um país onde eles possam ser detidos à espera do julgamento. Portanto, isto é tudo altamente politizado. O paradigma de 45 é altamente politizado e muito sensível, porque tem escolhos, tem fragilidades, e depois, perante a realidade dos factos, esboroa-se, cai facilmente. Reparem, a Rússia não levou a situação ao Tribunal Internacional de Justiça, foi a Ucrânia que levou, de uma forma altamente criativa, argumentando que a Rússia alegava uma legítima defesa preventiva, que já de si é muito duvidoso, é muito questionável que exista, mas alegava a Rússia uma legítima defesa preventiva a defender as populações do Donbass, ou seja, aquela zona do sudeste ucraniano e perto da Crimeia, que a Ucrânia estava a praticar atos de genocídio contra as populações russas dessa zona. E a Ucrânia vem dizer, não, na verdade, nós é que estamos a ser exterminados, nós é que estamos a ser eliminados pela agressão russa. E não só na zona do Donbass, porque do Donbass a Kiev vai bastante distância. Não só na zona do Donbass, no sudeste, não só na Crimeia, como noutras cidades. Eventualmente até a própria capital, Kiev. E o Tribunal Internacional de Justiça vem considerar que, de facto, houve aqui uma inversão total da realidade dos factos pela Rússia, ao alegar que ia defender as populações russas na zona deste país que reconhecia ou não reconhecia, dependendo do dia, que é a Ucrânia. E pior, mesmo que não consideremos que a Rússia está em violação do direito internacional por esta entrada na Ucrânia,
O tribunal ainda não se decidiu sobre se de facto há ou não uma ilegalidade, mas a Rússia já está a cometer uma ilegalidade, porque o tribunal, a 16 de março, exigiu como medidas cautelares, as chamadas provisional measures, que a Rússia suspendesse todas as operações militares que havia começado a 24 de fevereiro, em território ucraniano, ou naquele território, independentemente da Rússia reconhecer ou não a Ucrânia como um Estado. E exigiu também que a Rússia garantisse que qualquer unidade armada militar ou irregular, sob o comando operacional russo, ou apoiada financeiramente ou de outra maneira pela própria Rússia, bem como quaisquer organizações ou pessoas sujeitas ao seu controle e direção, parassem quaisquer operações militares ou militarizadas naquele solo. E ainda disse a ambas as partes no conflito que se abstivessem de quaisquer ações que pudessem agravar ou alongar a disputa, torná-la mais complexa e mais difícil de resolver perante o tribunal. Ora, de 16 de março até hoje, 9 de abril, a Rússia não parou as agressões e, naturalmente, a Ucrânia não parou de se defender. E, portanto, desde logo, temos aqui uma violação do direito internacional por desrespeito de medidas provisionais, de medidas cautelares, impostas por um Tribunal Internacional de Justiça, que supostamente é reconhecido e do Estatuto faz parte a Federação Russa. Do Estatuto do Tribunal, do Estatuto de Roma, faz parte a Rússia. E, portanto, se dúvidas houvesse, a Rússia está, de facto, por melhores intenções que alegue, ou que alegadamente pareça estar a defender, está já em violação do direito internacional. Até à decisão final, até à decisão substantiva da matéria controvertida, o Tribunal decidiu medidas cautelares. A Rússia não desrespeitou. E, portanto, por mais correta ou mais legítima que fosse esta legítima defesa preventiva, e que não é, com a qual não estou a concordar, mas por mais legítima que fosse, a Federação Russa já entrou em desrespeito pelo próprio sistema que, de certa forma, jurou proteger em 1945, porque a Rússia, cá está, é um Estado fundador das Nações Unidas, e, portanto, desde o início que está claramente em desvalor e em desrespeito. Aliás, reconhecer que o Tribunal, e sente-se mesmo este pesar do Tribunal, o Tribunal vem dizer que a Rússia, apenas nas alegações orais, veio enviar uma carta. A Rússia nem sequer apareceu perante o órgão jurisdicional de uma organização que ajudou a fundar e que é dos Estados principais na promoção dos objetivos dessa própria organização. Portanto, está em total desinteresse para com os mecanismos de resolução jurisdicional dos diferentes. Desligou-se totalmente do seu papel crucial de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e de garantir a paz e a segurança internacionais através do primado do direito. Portanto, e o próprio Tribunal reconhece isto, quer dizer, não haver sequer um representante russo nas alegações orais perante o Tribunal é mesmo já não querer saber. Estar completamente de forma autocrática à revelia do direito internacional. E, portanto, recorrer ao Tribunal Internacional é ótimo, deve ser assim na última ratio, sendo que a guerra nem sequer é uma última ratio considerada do ponto de vista do paradigma de paz de 45, mas é o que temos. E é muitas vezes a solução que temos em direito internacional, ou nas relações internacionais, melhor dito, porque o direito é muitas vezes lateralizado. E é o que estamos a ver. E vamos ver até onde é que podemos avançar. A pertença da Ucrânia à NATO, à União Europeia, significa, ou seja, para percebermos que estão a ser atropeladas muitas formas e formalidades, mas a pertença a estes grupos significaria o acionar de determinadas normas que levam a uma proteção coletiva, a um mecanismo de defesa coletivo, o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte e todos os mecanismos de proto-defesa que a União Europeia tem, porque não é de facto uma defesa rígida e complexa e bem pensada. Porque de outra forma, a proteção que os Estados pudessem fazer à Ucrânia seria, e a meu ver parece, em desrespeito do direito internacional, que é o que a Rússia está a fazer. E, portanto, não podem responder ou não se sentem com legitimidade para responder. Por isso é que estamos tristes a observar o que parece ser uma letargia, uma imobilidade dos Estados ocidentais e de outros Estados, mas a verdade é que querem manter um mínimo olímpico de direito internacional, e que é muito difícil de manter. Muito bem, Joana, eu queria perceber também como é que se implementam na prática, como é que se fazem cumprir essas regras da guerra no terreno, não é? E depois que punição é que pode haver para quem não as cumpre, como é que se processa tudo isto? E isto tendo também em conta que, ao fim e ao cabo,
para que depois possa haver um julgamento, tem que haver, enfim, uma investigação e, portanto, uma instrução do processo, uma reunião de provas. Como é que tudo isto se faz? Luís, em primeiro lugar, é importante reter aqui a circunstância de que são os Estados que são competentes em primeira linha para apurar e para julgar criminalmente atos bélicos que ofendam o direito internacional em vigor. Só se estes Estados nacionais se mostrarem insuficientes ou se não se mostrarem capazes para julgar este tipo de crimes, é que intervém o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional faz vigorar estas regras do direito internacional, determinando que podem ser julgados e detidos os responsáveis pelos crimes de guerra ou pelos crimes contra a humanidade. Na verdade, é importante também aqui referir que existem questões jurídico-criminais muito relevantes no que concerne aos crimes contra a humanidade ou contra os crimes de guerra, porque, na verdade, são umas chefias que, em primeiro lugar, são responsáveis porque daí emanam ordens para os restantes membros subordinados para cometerem ou não cometerem certo tipo de atos. E foi com o julgamento de Ruanda que se determinou que os membros das FIAs são, em primeira instância, responsáveis porque esses sim determinaram a prática de certos atos. O Tribunal Penal Internacional também é uma nota interessante, teve por base o sistema penal português ao determinar a existência de um Ministério Público com a existência de um procurador no Tribunal Penal Internacional. Mas como eu tinha dito no início e o Ricardo ainda há pouco referiu, é muito duvidosa neste caso a existência de competência do Tribunal Penal Internacional, porque a Rússia se vai recusar à competência deste TPI. Por outro lado, é de salutar a intervenção do Eurojust na reunião de elementos probatórios contra a Rússia, mas antecipa-se desde já que vai ser a Ucrânia que ainda mantém condições nacionais para a realização de apuramento de responsabilidades criminais, principalmente contra aqueles que sejam encontrados no território ucraniano não ocupado, a realizar este tipo de julgamentos. Portanto, será de acordo com o direito ucraniano e não de acordo com o direito internacional. Apesar de o procurador do TPI já ter declarado a abertura de inquérito com a consequente validação por parte do coletivo de juízes. Mas o TPI define o tipo de crimes e define o tipo de molduras, mas será o direito interno em primeiro lugar competente numa primeira linha, por força do princípio da necessidade, a atuar, porque o direito internacional funciona aqui como uma norma ou como um conjunto de normas de cúpula, só intervém na medida do necessário se os Estados-membros não forem capazes de fazer cumprir estas normas de direito cogente que estarão salvaguardadas pelo direito interno, por serem normas de direito cogente. Portanto, o TPI só intervirá se a Ucrânia se mostrar incapaz. Muito bem. Ana Luísa, um pouco na sequência do que já perguntei ao Ricardo, percebe-se que esta guerra também é, no fundo, uma guerra pelo estabelecimento ou restabelecimento de fronteiras étnico-culturais. No fundo, está-se aqui a falar da criação de Estados nacionais. E o que é certo é que, enfim, um dos fenómenos contemporâneos é que os movimentos migratórios massivos têm vindo a criar cada vez mais Estados plurinacionais e poliétnicos, e no fundo o que se pergunta é se esta guerra também é uma discussão ou se está a pôr em crise a possibilidade de
subsistência destes Estados plurinacionais e poliétnicos, ou se, portanto, querendo reduzir tudo a Estados etnicamente homogéneos. Como é que vês isto? Sim. É uma situação um pouquinho complicada se separar para analisar, assim, de um lado, de uma questão um pouco não puramente política, mas uma questão mais jurídica. Isso, os fenômenos migratórios acabam sendo levados a cabo em razão de uma perseguição, né? A maioria das vezes, ou a gente tem uma migração gerada pelo lado econômico, principalmente, que também pode ser gerada pela perseguição, como a gente consegue perceber que isso acontece, por exemplo, em Mianmar, né? Em Mianmar, a gente tem essa perseguição aos Rohingyas que acaba impedindo esse principal fenômeno migratório de conseguir os direitos básicos, os direitos civis, os direitos de cidadania, principalmente a questão, e acabam gerando uma perseguição e também podem se tornar, acaba que viram migrantes econômicos. Mas uma dessas questões mais práticas, assim, a gente tem esses novos tipos de proteção internacional para questões étnicas, né? E uma dessas questões mais interessantes seria a ausência normativa, de fato, para essa proteção internacional específica. Como eu disse, a gente tem novos tipos de proteção que estão, de fato, nascendo, e essa questão de criar cada vez uma perseguição um pouco mais inovadora pode recair numa ausência normativa. E isso é um dos principais problemas que a gente vem enfrentando hoje em dia. Não sei se tem mais alguma coisa específica nessa questão, mas acaba que... Não, no fundo era isso, era perceber se realmente os movimentos migratórios que se deram nos últimos decénios, não é? Se estão, de alguma forma, a produzir uma crise e, portanto, também uma reação no sentido de se voltar, no fundo, a criar Estados que sejam etnicamente homogéneos, e se isso não compromete, no fundo, a possibilidade de convivência pacífica num mundo diverso, não é? E convergente. Claro que sim, é por isso que recai nessa questão dos fenômenos migratórios serem relacionados à perseguição. Isso acontece principalmente um pouco mais fora do lado da União Europeia e da Europa, mas um pouco mais na questão do sistema de asilo na União Africana. A gente tem muitas aplicações, por exemplo, do Internal Protective, que é uma alternativa a essa proteção, principalmente para uma aplicação mais a questão religiosa. É uma questão étnico-religiosa, mas acaba criando uma grande fuga de fenômenos migratórios, principalmente algumas seitas que vêm crescendo fortemente dentro de alguns países africanos. E acaba que traz uma fuga de determinados, né, pelo medo, mas também acaba gerando um efeito reflexo. No mesmo, quando eu comentei com vocês aquela vez, quando eu mandei o e-mail, acabou que a Rússia, por exemplo, acabou gerando também refugiados da própria Rússia, né? Porque, de certo modo, a não aderência à guerra, a não aderência à opinião política, acaba que algumas coisas que estão sendo manifestadas pode gerar, por exemplo, uma pena de 10 anos, 15 anos, pela mera opinião política, e a opinião política recai em um dos aspectos da perseguição estabelecida pela Convenção de Genebra de 51, do artigo 1º. Então, acaba que a gente tem essa mudança de reflexo também, de não só da fuga de quem está sendo perseguido, né, mas também de que um governo dentro não é capaz de dar uma proteção interna, acaba gerando um reflexo de um outro tipo de fenômeno migratório, que é ainda um pouco mais complicado, porque diante do cenário que a gente vê, a possibilidade de não reconhecer um refugiado proveniente, por exemplo, da Rússia é muito mais complicado. Por mais que a gente ainda vê que a Rússia tem, se a gente, por exemplo, ontem eu atualizei sobre questões dos números de acolhimento, a Rússia tem um enorme número de acolhimento de refugiados da Ucrânia, o que é algo que é surpreendente. Então, acredito que, de fato, os fenômenos migratórios acabam gerando, e o poder em cima dos fenômenos, né? A questão está realmente ligada a uma questão política, porque acaba que quanto mais poder se dá, principalmente nessa questão de sanções mais, como o direito à cidadania, o direito ao trabalho, faz com que, de fato, gere, então, esse fenômeno migratório maciço, pela impossibilidade de exercer os direitos mais básicos. Muito bem. Eu, para terminar, queria pedir um comentário a todos, dando conta de que o Observatório dos Direitos Humanos subscreveu uma proposta
de negociação equitativa, formulada pela secção portuguesa do Centro Mundial de Estudos Humanistas, que se intitula Roteiro pela Paz e que está alicerçada em 8 pontos, que vou passar a ler, mas que pode ser consultada num site em www.parqueminho.org, depois eu partilho aqui no bate-papo, e perguntar se acham que esta proposta é um bom caminho para a resolução pacífica do conflito e para a efetivação do direito à paz. Estes 8 pontos que vou passar a ler, dizem, primeiro, cessar fogo imediato entre as partes beligerantes e abertura de corredores humanitários para assistência às populações civis. Depois, o segundo, a retirada das tropas russas do território ucraniano e criação de uma força multinacional de manutenção da paz, constituída sob a égide da Organização das Nações Unidas para a região do Donbass. O terceiro, desmilitarização temporária do Donbass por parte das forças beligerantes e possibilidade de regresso das populações civis refugiadas. 4, organização de referendo justo e livre sobre a autodeterminação do território do Donbass, sob supervisão da ONU, com o compromisso de aceitação dos respectivos resultados pelas partes interessadas. O quinto é similar relativamente à Crimeia, portanto, a organização de referendo justo e livre sobre a autodeterminação do território da Crimeia, sob supervisão da ONU, com o compromisso de aceitação dos respectivos resultados pelas partes interessadas. O sexto, a adoção de um estatuto de neutralidade político-militar por parte da Ucrânia, no fundo trata-se de renúncia à participação na NATO, e o reconhecimento das respectivas soberania e integridade territorial em função dos resultados dos citados referendos por parte da Rússia. O sétimo seria o levantamento de todas as sanções económicas entre as partes e a retoma da cooperação política e económica internacional. E o oitavo, a realização de conversações internacionais sobre desarmamento nuclear e convencional a nível regional e mundial, e isto tendo em conta que todo este processo acelerou imenso, no fundo, o investimento em armamento, a duplicação de orçamentos de defesa, etc., ao nível de toda a região, não é? Este roteiro está disponível para consulta e também se propõe às pessoas que adiram, enfim, àquilo que são estas propostas, que o enviem por e-mail, não só para a representação da ONU em Portugal, para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para a Embaixada Russa, para a Embaixada Ucraniana, para a representação permanente da Comissão Europeia em Portugal, de forma, no fundo, a procurar apontar a um caminho que ajude à resolução pacífica do conflito. Mas, no fundo, o que eu gostava era de saber se, da vossa parte, se entendem que este é um bom caminho, um caminho possível para a resolução pacífica do conflito e portanto, também para se efetivar o direito à paz. Não sei se queres começar, Ricardo. Tudo bem, posso começar. Eu gostaria também eu não conhecia esse roteiro, já o abri, já tenho alguns comentários relativamente a ele. Gostava também de pegar na pergunta que já foi colocada no bate-papo, que diz, e que já foi parcialmente respondida antes, mas que podemos responder novamente: o direito a declarar entrar em estado de guerra deve continuar a passar pela aprovação prévia da ONU. Enfim, não passa bem por uma aprovação prévia, mas passa pela mediação do Conselho de Segurança. E cá está, como eu expliquei no início, há um problema grave, há um escolho do paradigma de 45, como a Carta das Nações Unidas está desenhada, como as competências especiais ou específicas do Conselho de Segurança ainda permanecem, e cá está, o Estado envolvido deve abster-se, o Estado, mesmo que seja um Estado permanente, um Estado parte permanente do Conselho de Segurança, deve abster-se apenas em determinadas questões, apenas relativamente ao capítulo 6º, e salvo o artigo 52 também. Portanto, não relativamente às questões do capítulo 7º, ou seja, da guerra. E como julgar crimes de guerra quando os países envolvidos não fazem parte do Tribunal Penal Internacional? Tal como a Joana respondeu. Sem jurisdição, sem aceitação da jurisdição. É muito complicado. Temos aqui um bloqueio técnico-jurídico. Apesar do Sr. Khan, ou seja, do Sr. Karim Khan, o procurador do tribunal, já ter iniciado uma investigação, fez uma autorização para a abertura de uma investigação. E de os Estados-parte, o número mínimo de Estados-parte concordou e indicou que poderia ser iniciada a investigação. Já estamos na fase de investigação e de recolha de provas.
o Tribunal julgará de forma subsidiária, naturalmente, aos tribunais nacionais, como dizia também a Joana, ou seja, se for necessário, de facto, mas não sendo Estado parte, não reconhecendo a jurisdição. E pegando neste não reconhecimento, vamos ver o roteiro. Eu acho que tem problemas graves. Ora, é interessante, um roteiro começa pelo cessar-fogo imediato, isso é obviamente o que todos queremos, mas se o próprio Tribunal, a 16 de março, o Tribunal Internacional de Justiça, a 16 de março, exigiu, com medida cautelar, como eu dizia há pouco, o fim das hostilidades imediatas até que se pudesse decidir de forma substantiva a matéria controvertida, bom, que roteiro é este? Que roteiro aspiracionista, sem dúvida, mas pouco mais do que isso. Obviamente isso é o que se quer, desde logo o fim de quaisquer hostilidades. E depois logo se vê, depois entra-se em diálogo. Aqui fizemos ao contrário, pelo menos a Federação Russa fez ao contrário. Iniciou as hostilidades e depois é que poderá eventualmente conversar. Agora, a retirada das tropas russas do território ucraniano, se a Rússia começasse por reconhecer o território ucraniano como pertencente a um Estado terceiro, criação de uma força multinacional de manutenção de paz. Já existem. A manutenção de paz é garantida pelos capacetes azuis, ou seja, não há uma organização militarizada de intervenção como devem ser os exércitos nacionais de cada país, de cada Estado-parte. Agora, convenhamos que, por outro lado, o que há é contingentes fornecidos pelos Estados-parte para a manutenção da paz e para alguma estabilização, uma espécie de contenção, um mecanismo de contenção em determinadas zonas mais conflituosas. Então, há os capacetes azuis. Não é preciso criar uma nova entidade especial para a Ucrânia. A Ucrânia não é nada especial. O espírito da proposta, julgo que é essa, é aproveitar o que já existe em termos dos que são os capacetes azuis. No fundo, mas é que muitas vezes, criação diz-se mobilização, por assim dizer, não é? Quer-se dizer mobilização de uma força de manutenção de paz, não é? Mas é que a mobilização da Força de Manutenção de Paz depende da Rússia. Depende da Federação Russa como Estado, parte permanente no Conselho de Segurança. Portanto, isto é tudo aspiracionista, como eu dizia. E a Joana está a concordar porque aqui estamos totalmente em acordo, que é, sem a Federação Russa, ou sem se desbloquear este mecanismo de 1945 através da modificação da Carta, não há nada a fazer. Os capacetes azuis agem sob a égide das competências especiais do Conselho de Segurança. Se o Conselho de Segurança está bloqueado pelo veto de um Estado permanente, não há nada a fazer. Ou se corta com o paradigma e se resolve isto de uma forma autocrática, como a Federação Russa fez, ou pelo direito internacional, como hoje o conhecemos, lamento, mas não há muito a fazer. Ou a Rússia para por si própria, ou não, aliás, e por isso sou altamente crítico, desculpem, mas do ponto 7, o levantamento de todas as sanções económicas, mas estamos a brincar. Mas as sanções económicas não são de todo, não são um copinho de chá ou uma bebida que se pode escolher naquele momento e tomar. Não, as sanções económicas são para manter. E se as sanções económicas num breve espaço de tempo, se forem retiradas, isso significa o dito por não dito. Significa que se pode violar claramente o direito internacional. Pior, pode um Estado fundador das Nações Unidas violar o direito internacional de forma flagrante e ninguém quer saber. E retiram-se as sanções económicas. As sanções económicas, e como dizia o movimento Renew Europe no Parlamento Europeu há poucos dias atrás, de forma claríssima, as sanções económicas são para serem levadas de tal modo a sério que não é bloqueando as importações de carvão daqui a alguns anos, que representam pouquíssima percentagem das importações da União Europeia relativamente nas suas relações comerciais com a Federação Russa, que isto vai avançar. As sanções económicas devem ser tomadas a sério, devem ser, de facto, com coragem muito mais abrangentes, muito mais eficientes e eficazes, e não são para remover a pouco tempo. Mas tem um deve objetivo, ser sancionada a longo prazo. Mas tem o objetivo, de facto, de contribuir para uma solução pacífica, não é? Ou seja, não são sanções eternas, são sanções que se aplicam com um objetivo, não é? Claro, mas também não devem ser sanções breves, não devem ser sanções para terminar amanhã. E mais, se isto for ao Tribunal Internacional de Justiça, se as partes parassem com esta loucura toda e isto fosse ao Tribunal Internacional de Justiça, demoraria bastante tempo a ser resolvido. E tenho as minhas reservas se as sanções económicas deveriam ser levantadas na pendência do processo. Porque seria bom que o processo se mantivesse para não haver uma intermissão à dignidade do processo e a Rússia não pudesse fazer o que quisesse na pendência desse processo. Porque a Rússia desrespeitou, como eu disse, as providências cautelares. E, portanto, se não quer saber de providências cautelares, também não quer saber se as sanções económicas forem levantadas.
E mais, as sanções económicas, como dizia este momento, e aconselho a todos a irem ver o discurso do representante do Renew Europe no Parlamento Europeu, as sanções económicas que agora estão a ser aplicadas à Federação Russa são pouquíssimas. São fracas, poucas, pequenas e quase irrelevantes. Desde logo o sistema SWIFT parece assim uma coisa muito importante, mas não é. Devem ser aplicadas mais sanções. Devemos mesmo encurralar a Federação Rússia e fazê-la recordar que dela depende o bom funcionamento das relações internacionais e a manutenção da paz internacional. Portanto, Joana e Ana Luísa, querem querem acrescentar alguma coisa? Obrigado. Querem acrescentar mais alguma coisa quanto a isto? Joana, estás com o microfone fechado. Assim, acredito que o Ricardo já deixou bem claro, acho que é Desculpem. uma posição muito bem delimitada e, assim, pelo lado do direito migratório, realmente, enquanto essas questões não forem, a gente não tem como considerar como um país de origem seguro. Então, o regresso, realmente, essa possibilidade de aplicação do roteiro para o número 3, por exemplo, é quase impossível num momento tão rápido assim, né? Por mais que a grande parte dessa questão migratória agora, os migrantes forçados acreditam que o retorno vai ser realmente rápido, eu acredito que, de fato, eu concordo com o Ricardo, se as sanções não forem um pouco mais efetivas, esse regresso de origem ao país de origem seguro realmente é quase impossível. Mas, desculpem, deixem-me só acrescentar uma coisa, pegando precisamente no que a Ana Luísa, desculpa Joana, no que a Ana Luísa estava a referir, e aliás veio a referir muito bem toda esta questão dos refugiados, ou de pessoas que poderão eventualmente ser requerentes de asilo e refugiados. Reparem, o ponto 6 diz, o ponto 6 deste roteiro, a adoção do Estatuto de Neutralidade Político-Militar por parte da Ucrânia. Se a Ucrânia fosse neutral agora, neste momento, ainda mais pessoas estavam mortas. Ainda mais corpos estavam espalhados pelas ruas das suas cidades. Isto é dizer que, aliás, olhemos para, que é ridículo, desculpem, olhemos para o ponto 5, a organização de referendo justo e livre, tudo bem, pode ser organizado, mas quem o deve organizar deve ser a ONU em conversa com a Ucrânia. Não é a Federação Russa a pressionar, porque isto estamos a imiscuir nos assuntos internos de um Estado soberano, plenamente soberano. Que a Rússia não o reconheça, é problema da Rússia. Mas a Ucrânia é um Estado de pleno direito. E o que está a fazer é proteger, na melhor das suas capacidades, os seus civis. E já temos o maior número de movimentos, como dizia a Ana Luísa, de migrantes forçados da história recente da Europa. E temos um número gravíssimo de mortos. Portanto, exigir à Ucrânia um estatuto de neutralidade político-militar é absurdo. É completamente absurdo. Ora, não há nenhuma exigência, há uma proposta de negociação e obviamente que as partes terão que gerir, as partes terão que definir um calendário, um cronograma de implementação das medidas, ou seja, não está pensado para ser tudo imediato. A Ucrânia não está a invadir território russo. A Ucrânia está a exercer de facto e de jure a legítima defesa que tem do seu território, da sua independência política e naturalmente dos seus cidadãos. E portanto exigir isto sem, desde logo, exigir imediato cessar-fogo, mas um cessar-fogo permanente, e não se consegue pedir garantias num cessar-fogo e num fim de intervenção militar, é exigir algo que não é realista e não é justo para com a Ucrânia. E o referendo deve ser uma coisa organizada internamente. Recordar, a Ucrânia não é um Estado falhado, não é um Estado que necessite de observadores e necessite de apoio para organizar as suas próprias eleições. A Ucrânia é um Estado democrático, pode ter, claro, algumas falhas na sua democracia, sem dúvida, mas não é um Estado falhado. Não precisa de apoio para organizar um referendo, não precisa de uma supervisão. Ok? A Ucrânia pode não se falar muito na Ucrânia até hoje, ainda bem, porque vivia a sua vida tranquilamente, de certa maneira, pelo menos até 2014, até à anexação da Crimeia pela Federação Russa. Mas a Ucrânia era um Estado tudo corre. Era de pleno direito perante as Nações Unidas e como parte das Nações Unidas. Desculpem a minha visão mais... Eu queria só acrescentar uma questão. É assim, como o Ricardo diz, eu não posso deixar de afirmar que este roteiro é um bocadinho aspiracionista, porque há muitos pontos daqui que revelam uma vontade de cessar fogo e de terminar o conflito que em bom rigor não se vai concretizar, pelo menos em tão curto prazo. É bom referir que as sanções, a Rússia, ao infringir o direito internacional humanitário,
ficou sujeita à aplicação de sanções económicas e ficaria sujeita à aplicação de sanções que se exigem, como a Ursula von der Leyen tem referido, a Europa está ao lado da Ucrânia, de sanções ainda mais duras caso o conflito não termine nos próximos tempos, porque a Federação Russa manifesta-se indiferente perante as instâncias internacionais e só responderá em caso de, efetivamente, as sanções económicas colocarem entraves ao desenvolvimento da vida normal dos cidadãos russos. Por outro lado, é bom dizer, desde já, que é graças às sanções económicas que a Rússia vai entrar, antecipa-se a breve trecho, em default. E será esse default que colocará uma pressão económica muito grande sobre as vidas dos cidadãos russos. É certo, tudo bem que se diga que as sanções económicas têm como target os civis, mas essa escala não tem nada a ver com ataques bélicos a civis, diga-se desde já. Por outro lado, relativamente às operações de manutenção de paz, não é possível, como bem disse o Ricardo, implementar uma nova força se não for feita uma reforma, também a breve trecho, da Carta das Nações Unidas, porque essa força de manutenção de paz já existe, só não pode ser acionada. Ainda dizer que, relativamente ao cessar-fogo, a Ucrânia já se predispôs a cessar o fogo desde que as hostilidades russas terminem. Não terminando as hostilidades russas, a Ucrânia fica legitimada para exercer o seu direito de defesa. Era a mesma coisa do que exigir, transpondo aqui para o direito penal interno, era a mesma coisa do que exigir a uma pessoa que está a ser agredida que não agrida enquanto o agressor permanece a agredi-la. Seria impossível. Não é legítimo exigir isso a uma pessoa, quanto mais exigir também isso... Também não é isso que está escrito, não é? Não está escrito isso. O que está feito é um apelo ao cessar-fogo de ambas as partes, não é? Sim, mas é bom esclarecer, Luís. Luís, é bom esclarecer que a Rússia tem de ficar obrigada a cessar desde já as suas hostilidades, como eu dizia na minha intervenção, enquanto decorrem as negociações de paz, porque senão as negociações de paz não servem de rigorosamente nada. Claro. E dizer que as sanções económicas, apesar de este texto, eu reconhecer a boa vontade deste texto, este roteiro permanece aspiracionista, porque são as sanções económicas que forçam e que colocam entraves no desenvolvimento, vamos supor, de novos equipamentos militares, do desenvolvimento militar da Rússia, enquanto que a União Europeia, apesar de a Rússia não pertencer à NATO, e não poder, por conseguinte, a NATO intervir, a não ser que estejam em causa intervenções russas nas fronteiras com os Estados-membros da NATO, a verdade é que se observa num esforço muito desenvolvido por parte da União Europeia há um envio de armamento por parte dos Estados-membros da União Europeia à Ucrânia, o que coloca ainda mais a Rússia isolada por parte de toda a comunidade internacional, que é aquilo que se pretende quando um Estado ilegitimamente declara guerra a outro, invadindo, sendo o outro Estado plenamente soberano, como bem disse o Ricardo. Obrigado. Eu queria só terminar, porque já estamos em cima da hora, lendo o comentário da Maria Sousa, que é uma das assistentes, diz que todos estes pontos são muito importantes, creio que é a propósito do conteúdo do roteiro, e estas iniciativas são tão importantes. No entanto, creio que é importante dar início a um sério foco no desenvolvimento de uma ciência da paz. A ciência da guerra está altamente evoluída, mas não se fala de uma ciência da paz e que será determinante para alcançar uma paz duradoura no mundo. Paz não apenas no sentido negativo da ausência de guerra, mas paz no sentido mais amplo, pois nem os povos vencidos, nem os povos vencedores numa guerra após o seu final estarão em paz. Pronto, com isto dou por encerrada a tertúlia. Queria agradecer a todos a participação e a presença. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão ou fazer algum comentário, obviamente, enfim, ainda podemos permitir isso. Mas se não, agradeço sobremaneira, obviamente, aos oradores, tanto ao Ricardo Oliveira, como à Ana Luísa Mota e à Joana Oliveira, pela sua participação esclarecida e esclarecedora relativamente aos tópicos sobre os quais discorreram.
E pronto, e convido todos a manterem-se atentos às diversas atividades do Observatório dos Direitos Humanos, sendo certo que no geral são publicitadas através das nossas redes sociais e do site, e portanto fico à espera de uma nova oportunidade para nos encontrarmos. Muito obrigado e um bom fim de semana para todos. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigada.